Pelas noites do Rio de Janeiro circulam mulheres insaciáveis, intelectuais sem profundidade, políticos corruptos e tantos outros personagens em busca de quê? Seja um traficante, uma nova rica ou um jornalista, todos parecem se apoiar no cinismo e no sexo para poder sobreviver. São duplas, trios, quartetos, uniões e reuniões improváveis. São os personagens que habitam as páginas de A Dança dos Desejos, Opus 13, o novo romance de Esdras do Nascimento, que está aqui conosco. Eu tive que fazer uma série de anotações para poder fazer ligações entre algum personagem, aliás, as ligações entre personagens, porque é um painel à la Balzac, né? Vivaldo do Carmo, ainda tem a Júlia, mulher do Vivaldo do Carmo, é amante. Tem a paraguaia socialite, paraguaia colombiana, não me lembro, Carmencita de los Arroyos, que tem negócios obscuros com ligações com o deputado Croft. Por sua vez, eles têm também ligação com o traficante Ernesto, que é amado por Ivonete, que tem uma ligação com o Leonardo. A Ivonete é a irmã da Nara, que namorou o Leandro, que é irmã... Senhor, quanto tempo para esse painel a Balzac, que aliás é um cachorro. É um cachorro no livro. Exato. Olha, são 3 anos e meio de trabalho. A grande dificuldade é a seguinte: eu queria fazer um romance em que houvesse o núcleo de personagens fictícios, eventualmente baseados na realidade, mas também que houvesse a cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro como personagem. E, ao mesmo tempo, que houvesse algumas ideias que vêm de alguns séculos e que estão, eventualmente, dentro da gente. E que, de alguma... Por exemplo, a mania de academias. A mulher que quer ter o corpo bonito, o homem que quer ter os músculos desenvolvidos. Isso é uma coisa que vem de Esparta. É o culto, Esparta é citado. Esparta é uma pontuação. Exatamente. Então eu aproveitei, tem, digamos assim, alguns trechos em que há um resumo de como era a vida em Esparta. Porque em Esparta não podia haver ninguém feio. Se a criança era feia, era jogada no precipício. E havia também o problema do corpo, né? Havia um desfile de mulheres e de homens nus, que eram observados. Quem fosse feio, dançava, era cortado. Então essa preocupação existia em Esparta. E ela hoje se reflete de alguma forma... era a beleza. A beleza e a boa alimentação. Os homens, por exemplo, não almoçavam em casa nem jantavam, porque podiam comer demais e iam perder a forma física. Então a prefeitura local organizava esses almoços e jantares. A pessoa comia bem, mas a alimentação adequada para não perder a forma física. E por falar nisso, a organização social, havia o Confúcio também, que é citado. E Kant, o Confúcio era o César Maia da época. Ele queria organizar a sociedade de tal maneira que tudo funcionasse a partir de alguns princípios. E temos o Kant, é a questão da ética. Então, o romance procura, você tem informações sobre vários assuntos e, basicamente, tem o Kant, que é uma pequena biografia, tem um resumo das ideias, você tem Esparta, você tem Confúcio. Seriam os 3 núcleos que orientariam as narrativas e também a seleção de notícias sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você tem um deputado corrupto, por exemplo, você tem a dança dos desejos, quer dizer, o que o deputado sonha, o que ele pretende. Quando você tem a advogada que é corrupta, também. Quando tem um papo nos bares do Rio de Janeiro, a mesma coisa se reflete. Então, eu tenho a impressão de que a comunicação de massa leva a uma padronização de comportamento, de maneira de falar. A literatura procura fazer com que o leitor volte a si mesmo, em que ele passe a ter uma visão de mundo. Quem é viciado, digamos, em televisão, que é um meio fantástico, a tendência é pensar de maneira igual, porque a informação é muito volumosa, é muito diversificada e não há um tempo de maturação para que haja uma reflexão crítica sobre. Então, a Dança dos Desejos, que é o título do romance, de certa forma reflete isso. São desejos padronizados. Uma vez eu estava no calçadão de Ipanema com um amigo e tinha umas moças passeando e tal, como acontece. Eu disse, vamos fazer uma aposta? Há um determinado tipo de maiô
Vamos contar 50 mulheres e vamos ver o tipo que estão usando. Se o percentual for abaixo de 50%, eu te pago um jantar. Mas como é que você sabe? Vamos contar. E saímos olhando as mulheres e os maiôs, que tinham um lacinho, etc., porque a televisão e os jornais estavam divulgando aquele tipo de maiô. Então, existe, então, a vontade de ser igual? De ser igual. E é uma coisa contraditória, porque... Quando há também essa vontade de se destacar. De se destacar mais dentro de determinados grupos. Então, a televisão, que é muito combatida, eventualmente, eu acho que é um dado altamente civilizatório. Você pega uma novela de televisão, as mulheres, em geral, são bonitas, bem tratadas, bem vestidas, de acordo com o papel que desempenham. Mas seja o que for... As mesmas feias na televisão são bonitas. São bonitas, são maquiadas. Isso desperta na mocinha que houve no interior do Maranhão, que veio aquilo, um desejo de ser igual, de se vestir melhor, etc. E isso concorre para que a coisa melhore. Outra coisa, não é verdade que a televisão afasta o leitor. É o contrário. Eu acho que onde entra a televisão, o leitor é gerado. Eu lembro que criança em Fortaleza, havia novela de rádio. Então, às 8 da noite, todo mundo sumia da calçada, onde se reunia, na cadeira, conversando, para ver a novela das 8 às 9, não me lembro. Para ouvir, você quer dizer? Ouvir a novela, exato. Havia um rádio grande, de pilha, etc. De pilha não, tinha um outro nome, não me lembro. Válvula. De válvula, queimava e tal. Bom, então esse romance é uma tentativa de dizer hoje como as pessoas vivem. Vivaldo ouvia distraído trechos das conversas à mesa. Na sua memória, a sucessão de celas em que fora preso assemelhava-se agora a esses mostruários onde poltronas, camas, abajures e mesinhas, sem distinção de espaço e tempo, coexistem à luz suave de uma loja de decoração, enquanto lá fora a chuva cai, o dia escurece e ninguém ama de fato ninguém. Há citações de notícias reais. Gustavo Kirten, o Guga, do tênis, a citação de uma visita de um presidente americano, embora você não fale em Clinton, evidentemente, quem visitou o Brasil foi Clinton. Então, há especificamente notícias relacionadas aos anos 90. É intencional? Isso levaria ao perigo de ficar um romance datado. Um romance datado é a pior coisa do mundo. Mas você manteve. Mantive, mas veja bem, aí é que entra o artifício ou a chamada arte, o nome que se queira dar. Porque o romance não é montado em cima da referência externa. A referência externa passa a ser um dado do romance. Então vamos supor que eu fizesse um romance montado em Getúlio Vargas. Porque, como Getúlio, a pessoa era assim. Eu preciso nota de pé de página, uma foto do Getúlio e informação sobre Getúlio. Então o grande problema da criação literária é você ser fiel ao seu tempo, mas, de certa forma, fazer com que esse romance, lido hoje no Rio, possa ser lido hoje na China e possa ser lido daqui a 500 anos em, sei lá onde, num lugar qualquer. Então, o problema não é a seleção do noticiário. O problema é a maneira como o noticiário é dado. Então, se eu dissesse assim, a mulher é tão bonita quanto Vera Fischer. Hoje, todo mundo sabe quem é Vera Fischer. Daqui a 200 anos, é provável que poucos saibam. Então, você tem que criar uma situação em ficção de que a mulher é alta. Não, a mulher não é alta. Você tem que botar a mulher sendo alta no texto. Por exemplo, ao se vestir, bota um sapato mais baixo porque o namorado não é tão alto. Então, essa coisa. Então, a minha ideia é o Rio como personagem. Então, a dança dos desejos. Mas Brasília também entra. A citação de acontecimentos, crimes, inclusive. Exatamente, do país crimes inteiro. Violentos. Sim, porque hoje nós temos, com a comunicação de massa, essa padronização. A pessoa senta, aparece uma mulher bonita. Corta uma enchente no Havaí. Corta um desastre não sei aonde. Então, a sensibilidade vai desaparecendo. Há uma padronização porque há um ritmo, né? A televisão te impõe um ritmo. A leitura de um texto, a Dança dos Desejos, por exemplo, te impõe outro ritmo que é diferente da leitura de um texto Clarice Lispector, diferente de um jornal. Então você tem o ritmo do texto, mas tem o ritmo do leitor. E essa pontuação, desculpe, essa pontuação remeteria, desculpe o verbo também, que é esse clichê, mas essa pontuação remeteria o leitor
A realidade. A realidade, porque ele pode ler, ele pode reler. Ninguém lê um jornal no mesmo ritmo em que lê, digamos, um texto de Guimarães Rosa. É totalmente impossível. Então você tem um ritmo do texto e tem um ritmo do leitor. Então há todo um ritmo interior que se exerce. Isso me lembra uma coisa engraçada. Um tempo aí, Osman Lins é um escritor que eu admiro muito e foi meu amigo. E um dia alguém perguntou ao Osman, olha, você, que é um autor hoje famoso internacionalmente, como é que você trabalha? Você tem uma produção diária de 10 páginas, 20 páginas? Ele disse, não, às vezes eu passo 4 horas trabalhando e escrevo apenas 3 ou 4 linhas. E posso ficar muito feliz com isso. Dizem que eu produzo 40 páginas e fico muito infeliz. Porque o que importa não é que o texto avance. O que importa é que eu avance como escritor e avance espiritualmente. Leonardo ficou olhando as costas de Sônia enquanto ela caminhava pela estradinha de pedras. Belíssimo o bumbum. Cintura fina, pernas bem proporcionadas, ombros suaves e virgem. Não dava para acreditar. Mulher inventa cada coisa, enfim, podia ser verdade. As mulheres têm a mania de verbalizar. Estão sempre querendo entender as coisas. Não sossegam enquanto não inventam uma explicação racional para tudo o que acontece. Como se entender o que se passa com a gente e com os outros servisse para alguma coisa. Você podia explicar para nós como... Eu não contei o número de personagens, mas são muitos. Como você mantém o percurso na caminhada desses personagens e a inter-relação deles? Isso eu devo, de certa forma, ao computador, que me permite o recurso de recortar e colar. Esse romance faz parte de um quarteto Rio de Janeiro. São 4 romances com a palavra dança. Então eu tenho A Dança dos Olhares, já publicado pela Bertrand. Tenho agora A Dança dos Desejos. Terei A Dança das Paixões e depois A Dança do Mundo. Pela Girafa mesmo? Provavelmente Girafa, que já está com outro romance para sair chamado A Rainha do Calçadão. Mas veja bem, A Dança dos Desejos, ele terá uma continuação com A Dança das Paixões. Também situado no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. O quarteto... Os personagens também os se mesmos repetirão? personagens que vão e que Porque vêm. você já tem alguns dos personagens que já estão na Dança no dos romance Desejos. anterior, A Dança dos Olhares e A Dança dos Desejos. Agora o detalhe é o seguinte, é que cada personagem, ele é visto pelo menos de 7 maneiras diferentes. Nós estamos aqui, eu estou aqui dizendo algumas coisas. Ao mesmo tempo tem aquilo que eu sou. Ao mesmo tempo a imagem que eu quero passar. E aquilo que eu gostaria de ser. Então são 4 visões possíveis do personagem. Acontece que você está aí. E você também é um conjunto de 7 ou 8 personagens. Então a tentativa no Quarteto Rio de Janeiro, que se acentuou em A Dança dos Desejos, é justamente isso. Dar essas diversas visões. Alguma ligação com Lawrence Durrell? Tem. Só que o Lawrence Durrell, o Quarteto de Alexandria, são 4 volumes, obviamente. Nos 3 primeiros volumes, ele não usa o tempo, é só o espaço. Então você tem Justine, Baltazar, etc., só o tempo, só o espaço. Então você lê aquilo, é um determinado tipo de romance. Quando você chega no volume final, você tem um espaço, tem o tempo. Então, com o tempo, muda a sua visão dos personagens e das histórias. Então, A Dança dos Desejos é mais pretensioso do que isso. Porque não é só... Há um tipo de diálogo que é encaixado com a narrativa. E, ao mesmo tempo, é encaixado com o que a pessoa pensa. Então, num parágrafo